Esse vídeo é de libido na mulher. E você que espera um vídeo curto de 1 minuto é que não entende muito bem o sexo feminino. Tem uma colega médica que ela coloca que o libido do homem é um simples on-off e o libido da mulher é uma cabine de avião. Então tem múltiplos fatores que interferem no libido feminino. Agora, se você quer melhorar o seu libido ou se tem determinada deficiência, pode ter certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar. Então, bem, quando você pensa em libido, o que é libido? Todo mundo pensa em sexo. Sim, é um tipo de libido. Mas segundo Freud, libido é tudo aquilo que te dá prazer. Libido é sexo, libido é cultura, libido é saúde, é relacionamento, é paz de espírito. Então, se você está trabalhando demais, não está feliz num relacionamento, não pratica atividade física, se você não tem nenhum dos outros libidos, por que você teria o libido sexual? Então, bem, isso já diz muito sobre você. Quando um paciente me procura, ele quer saber de deficiência de hormônio. E normalmente é a testosterona. Rafael, vim aqui porque minha testosterona está baixa e eu preciso de uma reposição. Eu vi aqui, ó, está abaixo do valor de referência. Sim, a parte hormonal, ela pode ser responsável pelo libido, mas não é só ela. Então, quando a gente fala de libido, a primeira coisa é que tem que ter uma disposição para se iniciar o ato sexual. Então, a mulher, ela quando começa um relacionamento, ela tende a ter mais fantasia, mais desejo. Mas por questões evolutivas, depois de 2 anos de relacionamento, isso já cai. Ela deixa de ter mais fantasia, ela se torna mais responsiva. Então, se você tem uma cobrança de você mesmo sobre procurar o seu parceiro, sabe que isso é normal e fisiológico. Uma outra coisa é que entre sobreviver e reproduzir, o corpo vai sempre optar por sobreviver. A mulher, em média, trabalha 2 horas a mais por dia que o homem. Você tem que colocar trabalho é tudo aquilo que não é descanso. Então, o trabalho do lar, o cuidar dos filhos é trabalho. Quando você chega para dormir 21 horas, cansada, exausta, querendo dormir e seu marido te procura, o que vem na sua cabeça é, eu quero é dormir. E você está certa, porque o corpo entende no dia de amanhã. Então, bem, você precisa criar determinadas situações para te tornar, ter um ócio. O ócio, além de criativo, ele te dá desejo. Então, tem que ter ajuda, muitas vezes em casa, uma faxineira, uma empregada, o próprio marido ele tem que ajudar. E quando a gente fala do trabalho, a gente tem que pensar no estresse, tá? O estresse estimula o cortisol. E o cortisol, ele leva a algumas interferências, como por exemplo na serotonina, que te dá leveza e bem-estar. Se você está irritada, você não vai querer ter relação. Uma outra coisa, na dopamina. Dopamina que te faz te procurar, de fantasiar. Se você está sentindo desânimo, desmotivação, falta de energia com tudo, como é que o libido vai estar normal? E o cortisol, quando ele fica alto muito tempo, ele vai levar em outras interferências, como por exemplo o cortisol alto, ele interfere diretamente na testosterona. Quanto mais alto o cortisol, menor a testosterona. Então, bem, mais um motivo de ter redução de libido. E muitas vezes ele está baixo. O cortisol é que te dá energia. Se seu cortisol está baixo, bem, você não vai ter energia para nada, muito menos para uma atividade sexual. E quando a gente fala de energia, o corpo ele pode estar inflamado, que é um acúmulo de radicais livres. E essa inflamação leva a uma disfunção metabólica, que leva à redução de vitaminas e minerais, que elas são importantes na esteroidogênese. Como assim? Você, para fazer um esteroide, um hormônio sexual, tanto pelo ovário quanto pela adrenal, você precisa de alguns hormônios e algumas vitaminas. Vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, magnésio, zinco. Opa, sou desnutrido, porque como mal, meu intestino não funciona bem, tem infecções de repetição, bem, você deve ter deficiência dessas vitaminas. Então você não tem um substrato para poder fazer o hormônio. Além do mais, esse processo que pode acontecer de inflamação, ele interfere na mitocôndria, que gera energia. Então, bem, se você não está gerando energia,
tem alteração do cortisol, tem ação da dopamina, não produz energia nem nos seus ovários, nem na adrenal. Como é que você vai fazer os hormônios que te dão prazer? Então você vê que é algo mais complexo. Então parte do seu problema eu tenho certeza que eu já resolvi. Vamos usar outras coisas. Para você recuperar, você tem que ter uma boa noite de sono. Quer melhorar o libido? Durma bem. Quer melhorar o libido? Faça higiene do sono. Porque o próprio higiene do sono que vai te fazer esquecer os problemas do dia a dia, vai te auxiliar em quê? Vai te auxiliar a cabeça ficar leve para você dormir ou, quando procurado, ter um estímulo sexual adequado. E você consegue perceber que existem etapas da sua vida em que a sua libido varia. Ai, minha libido tá baixa. Eu falo, tá mesmo? E se você pegar e viajar com seu parceiro ou parceira e ficar 2, 3 dias fora, como é que funciona? Aí rola bem. Então, seu libido não tá baixo. É a situação do ambiente que reduz o seu desejo sexual. Então, o ambiente, não é você. Mas você tem que ver sua vida como um todo, né? É muito comum, depois do nascimento de uma criança, a redução de libido. E o que passa na sua cabeça? Eu estou com uma disfunção hormonal, acabei de sair de uma gestação, mas olha a sua vida. Você está dormindo pouco, não recupera, está trabalhando muito, porque criança dá trabalho. Muitas vezes está até amamentando, né? Pensa só, a natureza, a partir do momento que você amamenta, você produz prolactina, que inibe a sua produção de hormônios sexuais para você não reproduzir. Por quê? Imagina você com 2, 3 meninos debaixo do braço. Então, assim, a natureza é muito sábia. Então, enquanto você está amamentando, você vai tendo a redução de libido. E o que acontece? O seu relacionamento, muitas vezes, passa por determinadas etapas diferentes. Então, o próprio relacionamento, ele dá uma baqueada. Então, você tem que ver, não a sua idade, a sua fase de vida. Agora sim, a gente está envelhecendo. 20 anos, 30 anos, 40 anos. Rafael, eu tenho um distúrbio hormonal. Olha lá, como é que era a sua vida com 20 anos? O libido, legal. Você não tinha que fazer nada. Tinha que estudar, não tinha que trabalhar de forma pesada, não tinha que bancar na casa, não tinha todo aquele esforço. Então, bem, os fatores que reduziam a sua libido eram muito pequena. Com 30 anos você aumenta a responsabilidade. Com 40 anos, mais. Então, assim, perceba que quanto mais responsável você é, maior probabilidade de você ter uma redução de libido, porque o seu corpo ele entende que os fatores que você deve dar mais importância, eles vão alterando. Mas sim, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo as pausas, né? Que seria aí perimenopausa, onde você costuma ter a alteração dos hormônios sexuais, como o estrogênio. Você tem a somatopausa, que é redução do GH, redução da melatonina, redução do DHEA, e todas essas pausas vão influenciando negativamente o seu organismo. Tem deficiência de melatonina, principalmente em torno dos 40, 50 anos, dorme mal, recupera mal, redução de libido. Por volta dos 40, 50 anos, você começa a ter a queda do DHEA. E o DHEA não é só um hormônio que vira testosterona, o DHEA é um antioxidante, ele reduz a inflamação, o DHEA te ajuda no sono, consequentemente dorme mal, tem menos precursor de hormônio, tem uma redução da testosterona, sim, tem um efeito, né? E tem aí realmente a menopausa. O estrogênio, ele dá responsividade sexual, você quando é estimulado, responde. A testosterona, ela dá o desejo. Então, quando você entra na perimenopausa e na menopausa, você tem a variação do estrogênio, você tem uma queda da progesterona, porque você não ovula mais, e tem uma queda da testosterona. Não é uma queda tão abrupta quando o do estrogênio, mas cai. Então, olha só, você tem a queda de vários hormônios. Como é que você quer que seu corpo se comporte de uma maneira prévia? Aí que a gente pode avaliar a terapia de reposição hormonal. Mas mulher com 50 anos, quando normalmente entra na menopausa, ela está crescendo, está trabalhando e ela quer evoluir cada vez mais. Algumas vezes os filhos são adolescentes, os pais são idosos, então é uma época de vida mais conturbada para ela. Bem, eu vou tratar a menopausa dela, mas você entende que se ela focar só na menopausa, todos os restantes não vai ter uma melhora? Uma outra coisa que a gente tem que pensar em relação à atividade sexual é o uso de medicações e libido.
Hoje, muitas vezes, você prescreve um remédio, o médico prescreve um remédio, ele prescreve com um objetivo único. Bem, eu vou te passar um contraceptivo que você está tendo acne, que você está tendo queda de cabelo. Beleza, esse é um efeito da testosterona. A partir do momento que você prescreve um contraceptivo com ação antitestosterona, tá, não vai ter mais acne, não vai ter queda de cabelo, mas vai ter alteração da composição corporal, ganho de gordura, perda de massa muscular e vai ter redução de libido, né? Isso é lógico, né? Então tem que pensar nisso. Algumas medicações, né, como a estatina, ela impede a formação do colesterol, vitamina D, coenzima Q10 que te dá energia e também de hormônios sexuais. Então a estatina leva uma redução. Medicações psiquiátricas, tá? A própria depressão reduz a libido. Tanto que eu viro para a paciente e falo: sua libido está baixa, eu vou te dar um remédio que vai piorar ainda mais ela, mas eu vou te recuperar para depois sua libido aumentar. Principalmente os inibidores de recaptação de serotonina. Sertralina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, esses são os que mais reduzem a libido. Agora, existem medicações que a gente chama de antígeno, na verdade, anticorpo, que você vai utilizar no sentido de reduzir a queda de libido. Então, se você associa uma bupropiona, a bupropiona aumenta a dopa, aumenta a nora, você tem um aumento de libido. Lembra que a dopa está associada a aumento de desejo sexual? Existem outras medicações, como a venlafaxina. Então, assim, você tem que conversar com o médico que te prescreveu para ele poder adaptar a sua medicação ao seu desejo. E em relação a medicações, olha, posso continuar falando aqui até. Existem várias medicações que interferem. O que eu acho interessante você fazer é sempre tentar avaliar se a medicação é uma das causas, né? Pergunte ao seu médico, e hoje você tem inteligência artificial. Coloca lá: Rafael, vou lá entrar no chat GPT e vou escrever: uso tal remédio. Interfere na libido? Ele vai te falar. Talvez não como eu te falaria, inclusive porque não vai saber fazer a troca. Mas bem, você vai saber que você vai precisar procurar o seu médico. E se ele não tiver conhecimento, você vai procurar outro que seja mais adequado para você. Então a libido é multifatorial, né? Não é uma coisa que você vai resolver que vai melhorar a sua libido. Não adianta assim: me dá uma testosterona. Não, pode ser que não vai melhorar a sua libido. Então a gente tem que fazer atividade física, se alimentar melhor, dormir melhor, trocar ou suspender medicações que interferem na libido, te dá uma qualidade de vida que automaticamente sua libido aumenta. Te ajudou? Se te ajudou, curta, compartilhe, marque alguma pessoa que você sabe que está tão atarefada quanto você e que você pode ajudar ela também.